Boa tarde, queridos irmãos que participam do estudo do Evangelho da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Nesta tarde de hoje, vamos fazer a abertura com o tema O Consolador Prometido do livro O Evangelho no Lar para crianças de 8 a 80 anos, pelo Espírito de Meimei, psicografado por Miltes Carvalho Bona. O Consolador Prometido. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. João, capítulo 14, versículo 16. Assim como Deus enviou Moisés e depois Jesus para revelarem as leis que levariam os homens a encontrar um bom caminho, prometeu-nos mandar também um Consolador. Esse Consolador traria as vozes do céu a fim de relembrar os ensinamentos de Jesus para a humanidade. Elas representavam o Consolador prometido e se faziam ouvir por muitos corações dedicados ao bem. Quem mais se interessou por anotá-las foi um professor francês chamado Hippolyte Léon Denisard Rivail, que escolheu o pseudônimo de Allan Kardec. Não foi necessária as mesmas pedras de Moisés. O Espírito de verdade, que representava o Consolador prometido, encontrou um meio mais simples de enviar o recado. Esse instrumento foi chamado de mediunidade. Ela pode ser comparada a uma espécie de pedra que sustenta um grande edifício, o Espiritismo. O Espiritismo é religião. Religa os homens a Deus por meio das parábolas e ensinos de Jesus. Espiritismo é ciência. Estuda, pesquisa as leis que explicam como as vozes do céu podem falar à terra. Espiritismo é filosofia. Indaga de onde viemos antes de nascer, o que fazemos nesse planeta e para onde vamos ao sairmos daqui. A doutrina espírita confirma a existência de muitas moradas na casa do Pai. Além do planeta em que vivemos, existe um mundo espiritual e outros orbes iguais, melhores ou piores que a Terra. O Espiritismo ensina a nos prepararmos visando merecer uma vida futura cheia de paz e de oportunidade de progresso ao nosso espírito. Com essas palavras, vamos agradecer aos nossos benfeitores por essa nova oportunidade de estudo do Evangelho e passaremos então à leitura do mesmo. Que assim seja. Boa tarde, estamos mais uma vez no Evangelho em áudio das quartas-feiras. Que todos se sintam felizes, sejam bem-vindos e que tenhamos a paz do nosso Mestre no nosso coração. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. O item 5, os obreiros do Senhor. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito aos seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, e calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que por suas disenções terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá e serão carregados no turbilhão, e gritarão: Graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: Por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão, vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar?
Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na insatisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais, as recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz, neste momento, o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com o seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos. Porque é àqueles que não recuarem diante de suas tarefas que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E essas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Então vejam que no texto, o Espírito de Verdade começa dizendo para nós que nós estamos já numa época onde está se cumprindo as profecias, as anunciações da transformação da humanidade. E nós vemos muitas coisas, percebemos muitas coisas, muitos fatos que talvez a gente nunca imaginou que fosse viver. O que estamos passando, que se encontram na frente nos nossos dias, nas nossas horas, e nos exigem cautela, coragem, confiança, muita sabedoria e muita fé. Se não fosse todos esses dons, todos esses requisitos que os ensinos do nosso Mestre Jesus traz para nós no dia a dia, talvez nós não tivéssemos condições. Talvez não. Acho que nós não teríamos condições de viver muitos dos acontecimentos que se colocam à nossa frente. E ele coloca dizendo que felizes aqueles que terão trabalhado na seara do Senhor sem nenhum móvel, sem nenhum interesse, apenas por fazer a caridade. E qual é a seara do Senhor? A seara do Senhor é todo lugar onde nós estamos. Como diz o irmão, floresça onde Deus te plantou. É na nossa família, é no nosso trabalho, é na nossa relação com as pessoas, é na sociedade como um todo, é na casa espírita, é no movimento espírita, é com os nossos colegas estudantes, enfim. A seara do Senhor são todos os lugares. E que a gente tem que ter um móvel, né? um sentimento que nos move, que é a caridade. Que esses que conseguirem fazer o seu trabalho desta maneira terão a sua jornada com progresso. E é isso que Deus espera de nós, que nós sejamos bons servidores, que nós possamos estar com o foco no nosso trabalho, sem fazer discórdia, sem ficar olhando como é que o outro faz, o que é isso, o que é aquilo, mas que eu tenha o foco no meu trabalho. Quando eu chegar na dimensão espiritual, eu tenho que dar conta, como obreiro do Senhor, do que eu fiz, né? Do que cada um de nós vai fazer. Então é importante que nós tenhamos essas características que ele ressalta. Lá numa certa altura ele diz assim: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e lhe recusastes a estender a mão? Então, quando a gente está diante de uma situação em que a gente pode auxiliar, seja da maneira que for, que a gente não perca a oportunidade, que a gente faça isso, seja de uma forma ouvindo, seja de uma forma oferecendo um ombro amigo, dando sustentação no sentido de encorajar que a pessoa continue na sua caminhada, que ela não perca a esperança, seja em situações materiais, que também são tantas, né?
É isso que Deus nos espera de nós. Então nós precisamos pensar que nós estamos nessa estada de passagem e o nosso objetivo, ele é a vida futura. Então nós não podemos perder isso de vista, porque se nós nos dispersarmos com as recompensas da terra, com os interesses imediatos, nós vamos desviar o nosso foco e nós vamos nos perder. Então, os obreiros do Senhor somos todos nós, cada um na sua função, cada um no lugar onde está, com as coisas que se apresentam no dia a dia. E nós precisamos lançar mão dos ensinos que nós já temos no nosso coração, de como é que eu preciso me comportar. E tomar cuidado quando nós pretendemos realizar alguma coisa ou começamos a perceber que está crescendo no nosso coração todos os insos e as ervas daninhas que vêm atrapalhar isso, que vêm nos desviar do foco, que vêm nos desviar do caminho. E a gente vai retardando a transformação interior e com isso retardando a transformação da humanidade. Mas como são chegados os tempos, nós precisamos prestar atenção. E a tarefa está na nossa frente. A cada dia que o sol se levanta, a cada dia que o sol se põe, e aí um outro dia que o sol se levanta novamente, temos muitas coisas que nós podemos ser úteis, que nós podemos exercer a caridade, onde nós podemos ser piedosos e podemos auxiliar os outros. Então, irmãos, esse é o recado para o Evangelho dessa quarta-feira. Que nós tenhamos um bom aproveitamento do nosso tempo. Mãos à obra. O caminho é largo, é longo, pois nós somos espíritos imortais. A nossa alma é imortal. E temos os recursos que a doutrina dos espíritos vem realçar para nós, explicar de uma forma muito clara, para que nós tenhamos o discernimento correto. Então que todos possam ficar bem com a paz do Mestre Jesus no coração. Boa tarde, irmãos. Para encerrarmos esse trabalho maravilhoso de aprendizado da vida do nosso Mestre Jesus, vamos rezar a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois tudo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai luz àquele que procura a verdade e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma faísca de vosso divino amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos de braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho
onde refletirão um dia a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Nesse momento, pedimos à espiritualidade que nos ilumine, irradiando luz com muita energia em cada um de nós. Que essa luz irradie toda a nossa cidade, todo o nosso estado, todo o nosso país. Enfim, que todos os seres do mundo recebam essas bênçãos de cura, de amor e de paz. E com muita gratidão em nossos corações, agradecemos, Pai, por mais esse Evangelho. Que assim seja.